Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Lucas Fonseca, professor de Artes Liberais, Filosofia e Línguas Antigas, e hoje nós vamos continuar a série sobre os elementos de Euclides. Nós vamos continuar estudando o livro 1 dos elementos. Se você não viu os vídeos anteriores, sugiro que você veja a playlist que eu coloquei aqui no canal de Quadrivium. Você pode acompanhar todas as demonstrações que estamos fazendo. O objetivo é que nós possamos fazer, talvez, todas as demonstrações do livro 1, né, todas as proposições do livro 1. Hoje, a proposição que nós vamos trabalhar é a proposição 4. A proposição 4, ela pode ser muito bem memorizada com duas siglas. Vocês podem memorizar como se faz no inglês como SAS, side, angle, side, ou vocês podem memorizar como LAU, L-A-L, lado, ângulo, lado. Por quê? Porque o datum dessa proposição é o seguinte. O datum dela é que, caso nós tenhamos dois triângulos nos quais dois lados sejam iguais a dois lados respectivamente, isto é, que o lado DE seja igual ao lado AC e o lado CB seja igual a DF, caso nós tenhamos dois lados iguais a dois lados respectivamente, e mais do que isso, nós tenhamos o ângulo que é contido pelos lados iguais respectivamente iguais, isto é, caso o ângulo EDF seja igual ao ângulo ACB, nós vamos ter três consequências. Nós vamos ter a consequência de que as bases serão iguais às bases, isto é, EF será igual a AB. Os triângulos serão iguais aos triângulos, isto é, o triângulo DEF será igual ao ângulo, igual ao triângulo CAB, e os ângulos restantes serão iguais entre si. Então, o ângulo DEF será igual ao ângulo CAB. O ângulo DFE será igual ao ângulo CBA. Certo? Nós já sabíamos pelo datum que o EDF é igual ao ACB. Então, por isso é chamado de lado angulado. Então, se você tem dois lados que são iguais a dois lados, respectivamente, e o ângulo contido pelos lados iguais, respectivamente, forem também iguais, as bases serão iguais às bases, os triângulos serão iguais aos triângulos, e os ângulos restantes serão iguais aos ângulos restantes. Eu diria que é muito importante que você, que é estudante, você guarde bem a ordem dessas três conclusões. O nosso datum aqui será os dois triângulos e os lados iguais aos lados, respectivamente, dois lados iguais a dois lados, respectivamente, bem como o ângulo contido pelos lados iguais, respectivamente, iguais entre si. Agora, o nosso dico vai consistir em três partes. A igualdade das bases, a igualdade dos triângulos e a igualdade dos ângulos restantes, respectivamente. Então, essas três partes do dico são muito importantes, certo? Em primeiro lugar, essa proposição, ela funciona por meio de um recurso que nós chamamos de ajuste. Então, como Euclides ele resolve isso? Ele mostra que caso nós ajustemos o ponto C ao ponto D, nós vamos ver que a reta CA, ela vai se ajustar perfeitamente à reta DE. Por quê? Porque elas são iguais. Caso não se ajustassem, isso negaria o datum, o que seria absurdo. Então, aqui, DE vai se ajustar perfeitamente a CA. Mas também, o ponto C, a linha CB, vai se ajustar perfeitamente a DF, porque são retas iguais, como já havia sido dito no datum. Bem, os ângulos também vão se ajustar perfeitamente, isto é, o ângulo ACB vai se ajustar perfeitamente ao ângulo EDF, porque são ângulos iguais. Então, o que Euclides ele vai concluir? Que também as bases, isto é, EF e AB, devem se ajustar perfeitamente. Então, as bases serão iguais às bases, os triângulos serão iguais aos triângulos, e os ângulos restantes vão ser iguais aos ângulos restantes. Se vocês vissem, e aqui, o Euclides ele conclui assim a proposição, baseado, sobretudo, na noção comum 4. A noção comum 4, ela nos diz que coisas que se ajustam, coisas que coincidem ou se ajustam, elas são iguais entre si. Então, aqui, como as coisas se ajustam, são iguais entre si.
Uma coisa interessante que nós poderíamos pensar é que, caso nós tivéssemos uma circunstância em que AB, a base, não se ajustasse a EF e não fosse igual a ela, por consequência, nós teríamos uma imagem mais ou menos assim. Pronto. A base EF não se ajusta a AB. Mas vocês percebem que quando eu faço isso, eu acabo fazendo com que as retas DF e, creio que aqui é CB, elas não se ajustem mais. Então, CB vai ser maior que DF, vai negar o dado. Então, aqui é impossível que a base ela não se ajuste, porque se as bases não se ajustassem, nós negaríamos o fato de que os lados, dois lados são iguais a dois lados, respectivamente. Certo? Ou, em algumas outras edições, se tem a solução de que nós fazemos o seguinte, né? Nós teríamos uma área formada aqui, entre duas linhas retas. Isso seria um absurdo para Euclides. Mas essa segunda parte do argumento, essa que mostra uma área contida por duas retas, se encontra apenas em algumas edições de Euclides, não se encontra em todas. Na edição que é a mais conhecida, que é essa da Green Lion Press, não se encontra essa solução, esse argumento. Né? Ele apenas fala do argumento do ajuste. Então, com essa proposição que nós descobrimos, que caso nós tenhamos dois triângulos, e esses dois triângulos eles tenham dois lados iguais a dois lados, respectivamente, e tenham o ângulo contido pelos lados iguais, respectivamente, iguais, o dico será que as bases serão iguais às bases, AB será igual a EF, os triângulos serão iguais aos triângulos, isto é, CAB será igual a DEF, e os ângulos restantes, quais sejam, CAB e DEF serão iguais entre si, bem como DFE será igual a CBA, o ângulo CBA. Então, as bases serão iguais às bases, os triângulos serão iguais aos triângulos, e os ângulos restantes serão iguais aos ângulos restantes. Então, quod erat demonstrandum. O que era para ser demonstrado, foi demonstrado. E assim terminamos a proposição 4, que vai ser de suma importância para a proposição 5. Então, memorizem muito bem a proposição 4, para que vocês possam se sair bem nas próximas proposições, vocês devem ter a proposição 4 memorizada, inclusive as três partes do dico, e na exata ordem em que esse dico foi exposto. As bases serão iguais às bases, os triângulos serão iguais aos triângulos, e os ângulos restantes serão iguais aos ângulos restantes. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Esperem os próximos vídeos, comente aqui embaixo alguns vídeos que você queria ver aqui no canal, e se inscreva no canal, e por favor, compartilhe com outras pessoas para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Até a próxima!